Eu estou estupefacto mesmo. Não só eu, né? Não, todos nós. Os colegas do Supremo Tribunal estão estupefactos, parte da comunidade jurídica não bolsonarista, que é minoritária, diria de passagem, né, porque os bolsonaristas são maioria, parte Mas estão os brilhantes são progressistas e de esquerda. nisso. Então, estão todos estranhando muito essa e há elementos objetivos nisso, né. Tecnicamente, é possível fazer uma crítica a Fux sem precisar lançar mão de argumentos outros. Por exemplo, o processo, quando você tem uma denúncia, processos como este, que são pela Lei 8.038, eles têm um rito especial. O rito é o recebimento da denúncia se dá por um colegiado, com defesa oral e etc., tudo, com todos os requisitos, etc. E nesse momento é que se faz a discussão da competência, que é uma preliminar. E nesse momento o Fux nada disse. E nesse momento a defesa alegou, Fux nada disse, e de repente muda de ideia dizendo que o Supremo não é competente. Isso é um detalhe. E o segundo detalhe, o Supremo já decidiu colegiadamente, e portanto quando se decide colegiadamente, você individualmente não pode mais enfrentar isso do modo ignorando o colegiado, porque é uma tese jurídica que o Supremo firmou a competência. Então, tudo isso coloca, digamos, essa estranheza desse voto heterodoxo. Heterodoxo porque ele é entremeado de contradições, citações, etc., difíceis, inclusive, de se perceber, algumas delas que utilidade teriam, algumas incompatíveis com aquilo que o ministro vinha falando. Por exemplo, o ministro não é um garantista no Supremo, e ele cita Ferraioli. Bom, Ferraioli acabou de estar no Brasil e disse: este é um documento que deve ser feito, os golpistas devem ser punidos, e o Supremo está correto. Os ministros do Supremo da primeira turma, enquanto o Fux falou sem ser interrompido, eles ficaram de cabeça baixa, né? Não olharam para ele, né? Não sei se de vergonha de ter ele como companheiro ali, porque eu fico imaginando o que passa, por exemplo, na cabeça do Alexandre de Moraes, que depois de 2 anos e meio de ameaças à vida dele, inclusive em documentos, né, já previsto a eliminação, prevista a eliminação dele, do Alckmin e do Lula, né, as ameaças que ele recebe diariamente, ele e a família dele, por conta do que está ocorrendo, né, depois de tudo que ocorreu com a destruição do Supremo, que a Tereza estava lá cobrindo, né, esse mal-estar que deve estar lá dentro. Né? Agora, eu te pergunto, você acha que a gente tem que se preocupar mais a partir de agora do que a gente estava? Quer dizer, as nossas instituições estão fortes para receber mais esse tranco, porque o Fux acaba de alimentar mais a fogueira do Donald Trump e as ameaças que estão vindo dos Estados Unidos. Eu acho que a democracia continua sob forte ataque interno e externo, e o Supremo Tribunal, com esse papel que ele tem, hoje ele passa por um momento histórico, né, de que isso nunca aconteceu no Supremo desse modo. Eu diria que o Supremo é AF e DF, né? Antes de Fux e depois de Fux. Eu acho que o dia de hoje, a atitude, por exemplo, o semblante dos ministros e os outros ministros que não são da primeira turma, a surpresa deles, do modo como foi dito isso, né? Primeiro, dando uma aula para todos. Eu acho que o ministro não tem que fazer isso, dar uma aula para explicar as coisas mínimas, né? Isso tudo chocou as pessoas e isso vai fazer com que o Supremo nunca mais seja o mesmo. Eu acho. O Supremo não será mais o mesmo até o do que era até esse voto surpreendente do ministro Luiz Fux. Nós caminhamos todos sobre ovos, o Supremo no fio da navalha. É tudo isso porque nós não estamos conseguindo compreender. Eu vejo isso no direito muito, e nós não conseguimos compreender que nós escapamos de uma tentativa de golpe de Estado e não de um furto de supermercado. Quando é que nós vamos entender isso? O Supremo Tribunal tem uma tradição, né, de lealdades e companheirismos, e todo colegiado exige essa questão de confiança.
Então, no momento em que um ministro desmente os demais, digamos assim, ou insinua de algum modo que todos estão equivocados, somente ele está certo, deita cátedra, e contraditoriamente, na medida em que ele é o ministro que menos concede habeas corpus, ele nunca anulou ação com base nesse tipo de argumento de competência, né? A jurisprudência dele. Isso tudo, Mário Vitor, faz com que o clima do Supremo tenha alteração global que desce no seio do Supremo, né? Basta ver aquela decisão hoje que mostra o grau de indignação de pelo menos um ministro sobre isto, né? Porque a sociedade toda agora bolsonarista, extrema-direita, usa isso, mas o grande problema é que o ministro sabe que ele é minoritário, que a competência está estabelecida, ou seja, se é impossível você mudar a competência, se seu voto não vai alterar nada, por qual razão o ministro coloca os demais na berlinda? É essa pergunta que alguns ministros se fazem e parte da comunidade jurídica está se fazendo nas redes, nos telefonemas, em tudo que é lugar. Eles estão se fazendo isso, porque há, no mínimo, quando se vota algo, um grau de pragmatismo, de utilidade, né, quando se faz isso. Ou seja, eu tenho sempre um telos, uma teleologia, eu tenho um objetivo com a ação minha. A questão é saber qual é o objetivo do ministro, se ele sabe que a decisão dele não vai alterar na medida em que esta questão da competência foi estabelecida pelo Supremo. E o Supremo tem o poder de estabelecer isto porque o regimento interno do Supremo tem valor de lei processual. Vou repetir aqui, as pessoas não sabem disso. Quando o parlamento faz uma lei, é complexa, etc., tem que ser sancionada pelo presidente, etc., etc. O Supremo reúne 7, 8 pessoas, muda o regimento, e isto vale como lei, para o bem e para o mal. E, portanto, valeu, está estabelecido. E que também é a primeira turma que julga, isso também está estabelecido. Isto não muda nada no mundo dos fatos. Né? E é disso, então, eu nem quero discutir o mérito dos votos do ministro, se eu concordo ou não concordo com desclassificação, etc. Isso é uma questão de opinião dele como juiz. Eu estou falando de uma questão processual e estrutural. É disso que se trata, né? Nós temos uma decisão do próprio Supremo que vincula e que, portanto, é indiscutível. E aí, quando você discute isso, você atira os seus colegas, de algum modo, aos leões, né? De algum modo, isso, né? O que a gente está vendo nas redes sociais. Parece que está bem incendiada a coisa, não é?